Olá, pessoal. Nessa aula, nós vamos fazer uma revisão sobre transitividade verbal para contribuir com a regência verbal, tá? Dentro de algumas questões da regência verbal, a transitividade verbal se faz necessário o conhecimento sobre ela para poder facilitar o uso e a adequação dos elementos que compõem a regência verbal, certo? Então, a transitividade verbal indica a relação entre os verbos transitivos e os seus componentes, e os seus complementos. Isso porque sozinho o verbo transitivo não tem sentido completo, o que significa que ele tem que transitar para um elemento que o complete, ou seja, transitar significa necessitar de complemento nesse sentido. Então, entregaram a encomenda. Se eu dissesse apenas entregaram, automaticamente vocês me fariam a pergunta, entregaram o quê? Certo? Então, significa que esse verbo sozinho, ele não tem um sentido completo. Ele precisa de um complemento para poder ter sentido o contexto que ele é inserido. Vendo quadros, né? Imagine eu chegando vendo. Óbvio que vocês precisarão de um complemento desse verbo para entender qual é a minha ação, o que eu estou vendendo, né, qual o sentido geral da ação dentro do nosso contexto. De acordo com o tipo de complemento, os verbos são classificados da seguinte forma. Primeiro, verbo transitivo direto, representado por VTD. Verbo que não tem sentido completo e precisa de um complemento, geralmente introduzido sem preposição. Ou seja, não há uma necessidade de uma preposição entre, na verdade, o verbo e o objeto. Né? Não precisa dessa preposição antes. Então, a mesa 3 pediu a carne bem passada. Quem pede, pede algo. Esse a não é uma preposição, é um artigo que pertence ao substantivo carne. Verbo transitivo indireto, VTI. Verbo que não tem sentido completo e precisa de um complemento que conclua com quem, de que ou de quem, em que, para ou para quem, por quem, acompanhado de preposição. Não acredito no que ele diz. Quem não acredita em algo. Logo, há uma preposição necessária para o verbo. Esperei-lhe pacientemente. Quem espera, espera por algo. Podemos ir com você. Quem vai, vai com alguém nesse sentido, no sentido desse contexto, né? Verbo transitivo direto e indireto, VTDI. Também chamado de bitransitivo, é o verbo que não tem sentido completo e que precisa de objeto direto e indireto. Logo, ele precisa de um objeto sem preposição e um objeto com preposição. Enviei os postais aos clientes. Quem envia, envia algo, não tem preposição, a alguém, a preposição. Agradeceu a oportunidade ao chefe. Quem agradece, agradece algo, a oportunidade, a alguém, com preposição. Logo, ele é um verbo transitivo direto e indireto. Transitividade versus transitividade verbal. Enquanto a transitividade do verbo indica a necessidade de completar o sentido com complementos, a intransitividade verbal indica que o verbo tem sentido completo. Assim, sozinho, o verbo intransitivo, os verbos intransitivos conseguem transmitir as informações sobre o sujeito. Ou seja, é o verbo que tem um sentido completo, não necessário um complemento para que a gente entenda. O bebê morreu.
O verbo morrer, ele não precisa de nenhum complemento. Eu não preciso saber como o bebê morreu para entender que ele morreu. Mas eu preciso, por exemplo, dizer de que eu gosto para você entender o sentido de gostar. Gente, eu gosto. Vocês vão me perguntar de quê, certo? Para entender o sentido de gostar. O morrer, você não precisa de complemento para entender o sentido de morrer, ok? João nasceu ontem. João nasceu. Eu não preciso de mais nada para entender o sentido do verbo nascer. A planta morreu. Adormeci cedo. No próximo vídeo, nós veremos exercícios na prática sobre a transitividade verbal. Então, até lá!